Obras no terminal de ônibus da Lauro de Freitas causam transtornos à população. Mais de 2.000 pessoas aguardam o teste do coronavírus em Vitória da Conquista. As máscaras têm sido uma grande aliada contra a Covid-19. E ainda, a estreia da série Pretitude. Hoje é terça-feira, 17 de novembro, o ESB Notícias está começando. Olá, tudo bem? Seja bem-vindo ao ESB Notícias, informação, formação e conhecimento. O terminal da Avenida Lauro de Freitas, em Vitória da Conquista, está passando por reforma desde o mês de março. A população tem reclamado da falta de abrigos e criticado o transporte público da cidade. As obras do terminal de ônibus da Avenida Lauro de Freitas seguem em andamento, mas a população não está satisfeita pelo transtorno provocado para o acesso ao transporte coletivo. Horrível o transporte público, principalmente essa semana, porque estou chegando todo dia atrasado. No bairro Mirucário tinha ônibus 5h35 da manhã e 15 para 6. Agora está saindo às 6h10 da manhã. Para voltar também esse caos aqui, a gente não consegue chegar em casa por menos de 1 hora. Muitos ficam nos pontos, nos bairros, quase 2 horas. Então tá um caos. Eu tô chegando todos os dias atrasada. E patrão não quer entender isso, porque eles não pegam ônibus. O terminal é um ponto estratégico de embarque e desembarque, sendo localizado numa área que abriga diversos estabelecimentos comerciais, contribuindo para o fluxo constante de pessoas que são vítimas das consequências da execução da obra. Com a reforma do terminal de ônibus na Avenida Lauro de Freitas, a população tem formado longas filas na espera do transporte, não mantendo o distanciamento necessário para evitar a contaminação do novo coronavírus. A reforma foi iniciada em março deste ano. Ao longo desses meses, a população tem sido penalizada com a estrutura dos abrigos de ônibus, sofrendo os reflexos do clima, principalmente das fortes chuvas que têm ocorrido na cidade nesta primavera. Olha, uma tristeza, um caos. Eu venho agora com a linha 10, desci agora aqui do ônibus, o ônibus está todo cheio de poeira, eu vim em pé, não só eu, todo o pessoal que estava no ônibus, em pé, né, porque não tinha condição de sentar, está todo sujo, inclusive agora eu parei aqui para procurar o fiscal, né, para ver o que ele pode fazer. O motorista, pobre coitado, diz que está saindo de casa, só lava a mão quando chega em casa, porque não tem nada de apoio aqui para eles. O cobrador também na mesma situação, não tem um banheiro, né? Estão usando uma flanela com água para poder limpar as mãos, porque a condição está assim, não tem condição mesmo. Nesse período de pandemia do novo coronavírus, o que tem sido visto é a aglomeração nos pontos improvisados dos ônibus, entre os passageiros, vendedores e a população que saem para fazer as compras no comércio. Antes tinha 2 empresas, agora não tem nenhuma, né? Porque as duas virou uma só. Tá uma bagunça, uma falta de desorganização, ônibus quebrando para todo lado, a gente chegando atrasado nos nossos compromissos. E não tem ninguém para reclamar, porque a gente não pode reclamar para ninguém, porque não tem ninguém que ouve a gente, né? Mais 56 novos casos da Covid-19 foram confirmados em Vitória da Conquista nas últimas 24 horas. 2.198 pessoas ainda aguardam o teste. Vamos aqui para o telão ver esses dados. De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde, são 40.788 casos notificados, 10.696 casos confirmados, sendo 2.922 por laboratório, 7.774 por testes rápidos, 13.570 casos descartados, 10.170 recuperados e 192 óbitos. Você vê agora a taxa de ocupação de leitos, 70 leitos de UTI, 47,1 ocupados e 83 leitos clínicos, 39,8% ocupados. No cenário atual, sem vacina ou medicamento eficaz para combater a Covid-19, a máscara tem sido uma grande aliada. Mas é preciso tomar alguns cuidados e saber qual a mais indicada.
A pandemia do novo coronavírus nos trouxe uma nova realidade. Tem se buscado muitas medidas de prevenção e proteção. As principais orientações são o distanciamento social, a preocupação com a higienização, sobretudo das mãos, e inclusive um item que hoje é obrigatório, que é a máscara de proteção. Antes mesmo de eu começar a manusear algumas máscaras que a gente trouxe aqui para apresentar para você, é importante se preocupar com a higienização das mãos. Na ausência da água e do sabão, a gente vai utilizar o álcool gel. É importante colocar a quantidade necessária, que vai ser segura e eficaz para a higienização da sua mão, antes mesmo de você começar a tocar nas máscaras. Olha só, a gente tem aqui essas máscaras de acrílico, e com certeza você já deve ter visto esse modelo, né? Tem essa aqui, olha, que já é uma inovação no mercado, onde tem esse elástico que você pode prender aqui na orelha. Para aquelas pessoas que gostam de fazer uma coisa diferente, a gente tem essa máscara aqui, olha, que inclusive ela vem com a bandana, né? O elástico você pode prender diretamente na bandana. Tem essas máscaras de malha, máscaras mais coloridas, estilizadas. Essa, por exemplo, é o modelo 3D, que com certeza você já conhece. Tem as máscaras infantis, né? Para o público infantil. Tem essa daqui, que ela tem a proteção ultravioleta. E, claro, tem as máscaras descartáveis, que é a que eu vou escolher para utilizar agora, para falar com você. É importante você saber prendê-la corretamente, utilizá-la de forma correta, prender aqui no nariz, para que ela venha funcionar ou ela venha ser eficaz na sua proteção. Mas a pergunta que fica: a máscara, ela nos protege 100% contra o coronavírus? A proteção da máscara, ela não é 100% não, porque a gente pode se contaminar para a doença de outras formas. Então, eu posso contaminar um objeto, eu posso contaminar uma roupa, eu posso contaminar o meu cabelo, e essa contaminação ser a fonte de transmissão, né? Mas o que a gente sabe é que o uso da máscara por grande parte da população diminui em mais de 70% o risco de transmissão. Então, se os dois indivíduos estiverem usando a máscara, a chance de contaminação é menor do que 3%. Isso é muito sério, isso é muito importante, isso é muito eficaz. Então, isso deve estimular ainda o uso das máscaras. E é importante essa informação que, ao colocar a sua máscara, você não fica mexendo nela, manuseando o tempo todo. E a pergunta que fica: qual é a máscara mais indicada para a proteção? Se é um indivíduo que está assintomático, ou seja, ele não tem nenhum sintoma de gripe, ele não tem nenhum sintoma de que ele possa estar infectado, a máscara de pano é suficiente, desde que ela tenha as suas 3 camadas, tenha poucas emendas, né? Então poucas costuras por onde a gente pode ter a penetração do vírus, e que ela seja higienizada e trocada com frequência. Essa máscara que eu estou utilizando, ela dura no máximo 2 horas para que ela venha proteger da forma como eu preciso. Eu vou aqui retirá-la, né? Vou descartá-la no lixo, já que ela é descartável. Vou trocar por outra máscara descartável, mas, mais uma vez, é importante se preocupar com a higienização das mãos. Vou usar o álcool gel, já que aqui a gente não tem água e sabão, a gente utiliza o álcool gel. Mas água e sabão é extremamente eficaz para higienizar as suas mãos, tá? Então, vou aqui colocar minha outra máscara descartável, com cuidado de prender corretamente, né, atrás das orelhas, puxá-la, prender aqui no nariz para que ela venha a ser 100% eficaz na proteção. Mais uma preocupação: como é que eu devo higienizar as minhas máscaras, sobretudo as de tecido? As máscaras precisam ser higienizadas em água sanitária. Isso está sendo um processo muito difícil para a gente tocar, porque existe mancha da água sanitária, né? Todo mundo hoje está comprando uma máscara que combina com a roupa, um visual mais transado, para a gente não ficar tão diferente assim do nosso habitual. Mas essa máscara precisa ser higienizada em água sanitária. Então, a gente recomenda uma solução de 1 litro de água filtrada para 1 colher de água sanitária, e essa máscara ficar de molho ali 30 minutos. É sabido que o vírus dura nos tecidos, em média, 24 horas, né? Ele tem uma vida útil nos tecidos de 24 horas. Então, se essa máscara não for lavada em água sanitária, ela poderá, sim, ser lavada com água e sabão e ficar em exposição solar ou exposição ao vento, onde não tenha risco de transmissão, por 24 horas. Isso também vai ser eficaz.
Lembrar que as máscaras cirúrgicas, elas não podem ser lavadas, ela é de uso único, né? Então, só quem pode lavar as máscaras são as máscaras de pano. Então agora é só seguir estas orientações e continuar se protegendo. Chegou a hora da previsão do tempo. Céu nublado com possibilidade de chuva leve na cidade. Veja como ficam o tempo e a temperatura para a Vitória da Conquista e região. Céu nublado na maior parte do tempo em Vitória da Conquista, mas pode chover leve em alguns pontos da cidade. A mínima prevista é de 18 graus e a máxima de 29 graus. Na quarta-feira, pancadas de chuva aqui na cidade, com os termômetros oscilando entre 19 e 29 graus. Vamos conferir agora como fica o tempo e a temperatura para outras cidades da região. Previsão de pancadas de chuva também para a cidade de Anagé. Por lá, os termômetros registram a mínima de 21 graus e a máxima de 31 graus. Também chove em Tapetinga. A cidade registra a mínima de 22 graus, mas a máxima pode chegar aos 33 graus. Tempo estável durante todo o dia em Jequié. Por lá, pode chover leve e em alguns pontos isolados na cidade. A menor temperatura registrada é de 22 graus e a maior de 34 graus. No próximo bloco, a estreia da série Pretitude e também a trajetória dos negros na universidade. É um instante só, voltamos já. O uso de máscara é a maior prova de cuidado, pois ela pode reduzir consideravelmente o risco de contágio do novo coronavírus. Quando você está em um mesmo ambiente que outra pessoa contaminada pela Covid-19 e nem você e nem ela utilizam a máscara, o risco de contágio é muito alto. Mas quando vocês passam a fazer uso da máscara, o contágio é reduzido consideravelmente, garantindo a sua segurança e a de outras pessoas. Continue fazendo a sua parte. Fique em casa, mas se precisar sair, use máscara e salve vidas. Uma campanha do Sistema WESB de Rádio e Televisão Educativas. Informação, formação e conhecimento. Já imaginou acordar de manhã e dar de cara com a mulher que vai transformar a cidade? No meio do trabalho, ver o cara que vai revolucionar a urbanização local. Ou se deparar com a pessoa que vai mudar a história da saúde no município. Pois chega de imaginar e bora agir. Este é o nosso momento. É a hora da gente, que é jovem, colocar as ideias e a coragem para jogo e mudar o país. Vamos nessa? Eleições 2020. Nunca é cedo para fazer a diferença. Ingressar em universidade pública de qualidade reconhecida foi extremamente importante na construção da minha caminhada. O seu compromisso com a formação crítica do graduando, o seu compromisso com a ciência, com a extensão e com a pesquisa, foram fundamentais para que eu alcançasse tudo o que eu alcancei até hoje. Foi através das experiências que tive durante essa formação que eu pude me reconhecer e também me fortalecer enquanto artista, enquanto educadora e pesquisadora. Fui aluno da UESB, eu fui formado e reformado na universidade pública. E como egressa do ensino público, entendo que tem uma responsabilidade social. Essa relação universidade e comunidade sempre foi muito forte. Gratidão, família UESB. Parabéns pelos seus 40 anos de existência. UESB, 40 anos. Conhecimento para uma vida plena. O WESB Notícias está de volta. Você vai acompanhar toda semana aqui no nosso telejornal a agenda de eventos online da WESB. A estudante de jornalismo Ellen Oliveira mostra pra gente. Olá, para você que está sintonizado no WESB Notícias. A partir dessa semana, acompanhe aqui a agenda de lives e fique por dentro de todos os eventos online que vão acontecer na WESB. Hoje, às 2 horas da tarde, acontece um curso online de redação. Às 6 horas, a abertura do 24º Seminário de Iniciação Científica e Tecnológica da WESB. E às 19h30 ocorrerá o Diálogos Online sobre Educação Matemática. Amanhã terá o Mosaico de Conversa do NUPEP às 18 horas e a abertura do Congresso Virtual de Direito às 7 horas da noite.
Na quinta-feira, dia 19, terá um ciclo de lives do Núcleo de Extensão e Desenvolvimento Territorial e a conferência online Escravidão e Liberdades, ambas às 19 horas. E por fim, na sexta-feira, acontecerá o ciclo de minicursos A Leitura na Perspectiva da Análise de Discurso, às 9h30. E para mais informações, acesse a agenda de eventos disponível no site da UESB. Até a próxima semana! Na Semana da Consciência Negra, o UESB Notícias exibe para você a série Pretitude, uma provocação e um convite para as pessoas negras serem protagonistas ativas de suas histórias. No episódio de hoje, o repórter Mário Ribeiro mostra a representatividade. O que te representa? Quem te representa? Em quem você se espelha? Apesar de serem mais de 55% da população brasileira, negros e negras ainda são minoria em espaços de destaque. Seja na mídia, na política ou em cargos de chefia, homens e mulheres negras tiveram suas habilidades e inteligência escanteados ao longo da história. Gerações de meninas e meninos pretos cresceram sem verdadeiras referências que lhes mostrassem que é possível sim ocupar espaços e prosperar. Uma realidade que aos poucos vem sendo reescrita. Uma nova história, iniciada a partir de uma palavra bastante sonora e necessária: oportunidade. E é claro que essa nova história passa pelas salas da universidade. Com a democratização do acesso ao ensino superior através das políticas públicas, negros e pardos estão melhorando seus índices educacionais. Segundo pesquisa divulgada pelo IBGE, essa população já soma mais de 50% dos estudantes do ensino superior da rede pública. Números que devem ser comemorados, mas ainda há muito o que fazer. Nós precisamos aprofundar o processo de inclusão. Existe, de fato, uma dívida grande da sociedade para com os negros. Tá? Isso impossibilitou que durante muito tempo nós tivéssemos negros chegando a cargos de direção. Essa política começou a mudar, mas ainda muito lento. Ainda tem muitos processos que precisam ser implementados, principalmente no sentido de de facilitar o acesso. Tá? Eu vejo como um dos grandes problemas hoje essa questão de depende de onde o indivíduo partiu. Nós precisamos ainda, em termos de política reparatória, exatamente cuidar desse ponto de partida. Nós garantirmos igualdade de condições para a competição. Nós não queremos nenhum tipo de favor, queremos que nos dê as condições ideais para que possamos competir em pé de igualdade. Neste cenário, algumas carreiras seguem sendo representadas por uma maioria branca, como os cursos de medicina, que ainda possuem a menor proporção de estudantes negros. No entanto, a consciência de que a universidade é, de fato, um agente transformador estimula jovens pretos na construção de suas narrativas dentro desses espaços. Ocupar uma cadeira numa escola de medicina, na Universidade Federal, traz sim um impacto e tem um significado muito grande, né? E aí, obviamente, não por ter essa possibilidade de representatividade, né? Mas principalmente para poder dizer e poder contar outras histórias sobre os nossos corpos e trazer outras experiências e trazer outras possibilidades de ser e de ocupar os espaços. Então eu acho que isso é muito representativo, isso significa muito, né? É a gente chegar para acompanhar um atendimento e a mulher que está ali sendo atendida por nós falar: poxa, você me lembra meu neto, o seu cabelo parece muito com o do meu neto. Então eu acho que isso sim é a gente pensar nessas outras experiências sobre os nossos corpos e sobre esse lugar que a gente vem ocupando. Hoje, é possível reconhecer trajetórias pretas, contadas por profissionais negros, nos espaços de visibilidade, como na televisão, capas de revista e até mesmo no cinema. Mas, ainda que a mídia esteja disposta a reparar anos de silenciamento, ter esses profissionais em cargos de destaque na sociedade civil se torna ainda mais representativo.
As pessoas negras, as vidas negras, elas querem sim também participar de posições de poder, posições de destaque. E eu acho que essa representatividade, ela acaba por ser muito necessária em uma sociedade em que a gente precisa discutir a discriminação, a seletividade dos sistemas criminais, o olhar sempre enviesado da sociedade em relação às vidas negras. Eu acredito na importância da representatividade em nossos tempos e precisamos se circular em diversos espaços de destaque e liderança que mostram o nosso real desempenho e que mostra que temos a mesma potencialidade que qualquer outra raça, cor, gênero. A representatividade de fato é muito importante para que as pessoas possam de fato se reconhecerem naquele lugar e querer ocupar cada vez mais os espaços, né? Eu tenho certeza que quando a gente fala sobre representatividade, a gente não pode se ater apenas à mídia, né? Apenas à publicidade. A gente precisa ocupar espaços na medicina, no direito, né? Imagina só como seria o nosso sistema carcerário se tivéssemos mais juízes pretos, né? Julgando cada vez mais essas situações, julgando com mais empatia, com mais imparcialidade. Tão importante quanto ocupar esses espaços é poder, no exercício de sua profissão, reafirmar sua negritude e se reconhecer enquanto potência. Eu acho muito importante estar nesse lugar, porque essa representatividade ela acaba gerando uma certa afeição para outras pessoas que estão assistindo. Elas se identificam e isso é muito importante, é muito bom uma menina negra, né, uma mulher negra falar assim, olha, tem uma jornalista, tem uma repórter negra como eu. E isso eu vejo na rua. Já pararam assim, em alguns momentos de fazer reportagem, de perguntar assim, mas não tem problema você com cabelo cacheado? Eu falei assim, não. Então também tenho esse privilégio de, no lugar onde eu estou, eu poder usar meu cabelo de forma natural e não ter padrões impostos como ter que escovar, alisar o cabelo, essas coisas. A mesma coisa a questão do turbante e de acessórios, que tem muito a ver com essa identidade negra, né, afro, que são a questão de muita cor, o turbante, brincos, que representam, né, e que fazem eu colocar esse meu posicionamento e essa bandeira que a gente defende. Professores, jornalistas, advogados, futuros médicos. Essas pessoas representam o que se espera de uma sociedade que ainda caminha a passos lentos para se tornar igualitária. Infelizmente, são minoria dentro de um sistema que exclui seus iguais. E discutir representatividade é um grande passo na direção de dias bem melhores. Então a representatividade é muito importante. Eu tenho certeza que eu seria uma pessoa muito mais empoderada, ou melhor, eu teria uma consciência racial muito mais cedo, né, do que aconteceu. O que acontece hoje com as crianças, de uma certa forma, crianças de 12, 13 anos já tem esse debate muito mais aquecido em relação à minha geração. Que continue assim, que continue, na verdade, evoluindo, porque para trás eu tenho certeza que a gente não vai mais voltar. Garantir que a representatividade exista e continue crescendo é fundamental para combater o racismo. Desafio, persistência e superação. Na reportagem a seguir, você vai ver trajetórias de pessoas negras que ingressaram no ensino superior. Apesar de a Constituição Federal garantir acesso igualitário à educação a todos os brasileiros, foi preciso uma lei de cotas para que negros, pardos e indígenas pudessem ingressar nas universidades do país. A partir de muita luta, como resultado de muita luta dessas populações, durante 400 anos, 500 anos, a gente vai ver alguma movimentação no universo acadêmico, reivindicando essa presença negra em todas as áreas do conhecimento. Então, a gente não tem ainda essa resposta de tudo, mas a gente tem uma demanda, e essa demanda está escancarada, e hoje em dia, a partir principalmente da instituição das cotas, das reservas de vagas no ensino superior, e das leis 10.639 de 2003 e 11.645 de 2008, que obrigam o ensino da história da África, da cultura afro-brasileira, das culturas indígenas e da história dos povos indígenas em todas as escolas do país, a gente vai ter institucionalizado essa demanda.
Segundo estudo do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, IPEA, dados mostram um crescimento de 25% entre 2009 e 2015 no perfil e acesso de negros e pardos nas universidades. Em 2001, eles representavam 22% desses estudantes. Já em 2015, essa participação alcançou 44%. Num país em que 19 milhões e 200 mil pessoas se autodeclararam pretas ou pardas, o que representa a maioria da população brasileira, correspondendo a uma fatia de 46,5%, essa grande parcela ainda é minoria nas instituições de ensino superior. Nos últimos anos, estudantes como Ayla Cristina têm mudado essa realidade. Eu cursei o magistério, o curso normal, e devido às condições, eu moro numa comunidade rural aqui no município de Ubaíra, e devido às condições mesmo, a única oportunidade que tinha era ciências biológicas e a geografia no baiano. Como eu queria licenciatura devido a caminhar no magistério, e eu já tinha atuado numa escola do campo aqui durante 2 anos, eu escolhi a geografia. E aí, quando eu cheguei no campus, eu fui acolhida de uma forma assim, tão bem por todos os coletivos que existiam lá, e me apaixonei pela geografia, né? Me encontrei lá no eixo baiano. E sobre o meu caminhar, eu pretendo seguir carreira, assim, pretendo seguir mestrado na geografia ou na área de educação, porque eu acredito no poder que isso tem de mobilizar e de transformar vidas, né? As mudanças no perfil e no acesso de negros e pardos às instituições de ensino superior só são possíveis graças às ações afirmativas. Políticas como essas garantem aos estudantes não só a oportunidade de ingressarem, mas também de permanecerem e concluírem os estudos nas universidades. Sobre a assistência estudantil, acho que é fundamental, assim. Não tem como a gente pensar na permanência e no corpo negro na universidade se a gente não pensar na garantia da assistência estudantil para esses sujeitos, né? Porque é aquela questão, a gente está classe trabalhadora, somos pobres em sua maioria. Então, sem essa assistência estudantil, sem as bolsas de iniciação à pesquisa, a extensão, a docência, como, por exemplo, o PIBID e a residência pedagógica, a gente não consegue se manter lá. Né? Não dá para pensar sem falar da assistência estudantil. Personagem marcante nas histórias de superação e resistência, o povo negro, apesar do racismo que ainda persiste, continua conquistando seu espaço com bravura e muita luta. Eu me vejo muito como educadora, então talvez eu caminhe nessa linha, né, da educação mesmo. Pensar seguir carreira como pesquisadora na educação ou na geografia. E eu gosto muito da geografia agrária, né, de pensar nos povos e comunidades do campo. Talvez são áreas assim que eu siga. Resistir é a arte mais profunda do nosso povo. Resistir sempre. O ESB Notícias fica por aqui. Para rever os nossos telejornais, acesse o nosso canal no YouTube. Você pode mandar a sua sugestão entrando em contato com a gente pelo nosso WhatsApp. 3424-8763. Obrigado pela companhia. Até mais. Dengue, chikungunya e zika. O perigo triplicou e a sua responsabilidade também. Os criadouros do mosquito podem estar na sua casa e isso é muito perigoso. Por isso é bom tomar alguns cuidados.